Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo, que está terminando a preparação para a partida contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo precisa dessa vitória para diminuir a distância que o Palmeiras tem, que nesse momento são 4 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos juntos analisar aqui uma provável escalação, as informações do Flamengo, todas as informações referentes a essa partida que promete ser uma grande partida. Tem o João Guilherme aí falando também sobre as informações do Flamengo, Vene Casagrande falando sobre possibilidade dos novos reforços chegarem no Flamengo para a Copa do Mundo de Clubes. Vamos juntos analisar. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva, ative o sino das notificações para você receber sempre as informações do Flamengo. Já corre nos comentários, coloca o seu palpite e coloca de qual cidade você está acompanhando os nossos vídeos. Deixa os créditos ao canal da ESPN Brasil, João Guilherme Vene Casagrande, link na descrição como crédito. Bora para as últimas informações do Flamengo. Voltamos com briga na parte de cima da tabela do Brasileirão, Palmeiras e Flamengo. Começamos com as informações do Verdão, 4 pontos à frente do Flamengo. Alô, fã de esportes, o Palmeiras terá 2 desfalques importantes para o confronto contra o Flamengo, defendendo a liderança do Campeonato Brasileiro. O Richard Rios, que está suspenso, e o Felipe Anderson, que teve uma contusão muscular e foi substituído aos 11 minutos do primeiro tempo na partida contra o Ceará pela Copa do Brasil. Ele será reavaliado, mas já está fora do jogo no final de semana. O time também não conta com o técnico Abel Ferreira, que cumpre seu 2º jogo de suspensão no Campeonato Brasileiro. 2 jogadores que não foram relacionados para a partida contra o Ceará pela Copa do Brasil podem reaparecer na equipe. O Alan, titular no último jogo do Campeonato Brasileiro contra o Bragantino, ele foi preservado por conta do desgaste físico, e o Rafael Veiga, que ficou fora por conta de dores na região lombar. Treinou normalmente nesta sexta-feira e pode ser relacionado para esse confronto contra o Flamengo. Muito feliz de ter esses jogos. São jogos que um cara sempre sonha com jogar e cara, nós somos abençoados, né, por ser parte desses jogos assim. Então acho que preparando da melhor maneira, como você falou, foi um treino muito pegado e é isso, cara. A gente só prepara, treina e se Deus quiser no jogo as coisas vão a sair como a gente planeja e tomara que com mais 3 pontos. Palmeiras chega no seu melhor momento da temporada para o confronto contra o Flamengo. São 14 vitórias nos últimos 15 jogos, 7 vitórias consecutivas. Se não perder para o Flamengo, chega a sua melhor sequência na temporada. É o líder do Campeonato Brasileiro, classificado às 8ª de final da Copa do Brasil e já com a melhor campanha da primeira fase da Libertadores. Mas não vence o Flamengo em jogos do Campeonato Brasileiro desde 2017. Nesse período, nesses 8 anos, 14 jogos, com 8 empates e 6 vitórias do Flamengo. Valeu, pessoal. O Flamengo terminou mais um dia de preparação para esse jogo mais do que importante no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, 16 horas, no Allianz Parque contra o Palmeiras, líder da competição com 22 pontos. O Flamengo é o 2º colocado com 18, 4 a menos. Não seria nada interessante deixar o Palmeiras abrir ainda mais uma vantagem nessa competição, principalmente de olho aí na sequência da temporada. O técnico Felipe Luiz tem problemas para essa partida. O Wesley, por exemplo, lateral direito, está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Mais provável que o Varela entre no seu lugar, mas aí no meio de campo tem outros problemas. O Pulgar, uma lesão muscular ainda em fase de recuperação, deve ficar fora. O seu substituto mais natural ali, o Alan, também tem lesão muscular, deve ficar fora. Talvez voltem contra o Deportivo Táchira na próxima semana pela Libertadores. O De La Cruz seria outro volante ali do meio de campo, entorce no joelho esquerdo, talvez só para a Copa do Mundo de Clubes. E tem o Plata na frente, um jogador sempre muito importante, já está fora há um bom tempo. Um edema no joelho direito, também trabalhado para voltar no Mundial de Clubes. Então, Felipe Luiz pensa ali em como armar o time. O Arrascaeta voltou a ser relacionado no meio de semana contra o Botafogo da Paraíba, atuou 20, 25 minutos, esteve melhor. Então, uma possibilidade de começar a partida contra o Palmeiras. Não se sabe se junto de Pedro, atuou 90 minutos
pela primeira vez desde o retorno da lesão no joelho esquerdo. Então, no meio de semana, atuou todo o jogo contra o Botafogo da Paraíba, fez um gol até, depende de como reagir o corpo, como o Felipe Luiz vai pensar esse time com intensidade, com os dois juntos. Então, está analisando essa possibilidade. Mas tem Bruno Henrique, Luiz Araújo, jogadores que ficaram fora no meio de semana. E, claro, os zagueiros também voltam, como Léo Ortiz, Léo Pereira e o goleiro Rossi. Esses todos aí voltam para essa partida muito importante, esse duelo entre Palmeiras e Flamengo, 16 horas, Allianz Parque, no domingo. Valeu, Pedro Henrique Torre. Jogo grande, importante, Elton Serra. Os times com desfalques, mas vale demais, né? E o Flamengo tem que manter essa escrita aí de 14 jogos já sem derrota para o Palmeiras, se quiser seguir na briga pelo título, porque se perder, o Palmeiras abre 7, né? Sim, é claro que é começo de campeonato, é lógico que os dois têm Super Mundial, também tem essa questão de você olhar para as outras competições, né, Libertadores, Copa do Brasil, tudo isso tem que ser colocado em consideração quando se fala numa distância entre equipes fortes dentro do Campeonato Brasileiro. O Flamengo já foi buscar em algumas oportunidades, o Palmeiras nem se fala, né? O Palmeiras conseguiu há 2 temporadas uma virada espetacular em número de pontos. Então acho que isso talvez fique em segundo plano. Mas é claro que olhando para um confronto direto, porque é um confronto direto pelo título brasileiro, são 2 equipes que brigam pelo título, de um lado o melhor ataque do campeonato até agora, que é o Flamengo, do outro a melhor defesa. Ok que o Flamengo também tem a melhor defesa junto com o Palmeiras, mas o Palmeiras também mostra um sistema defensivo muito sólido e encontra esse equilíbrio no campeonato. Isso traz ingredientes interessantes para um jogo já nessa primeira parte, né, do Campeonato Brasileiro, olhando 2 equipes que todo mundo quer ver se enfrentando, né, pelo potencial técnico, pelo trabalho dos 2 treinadores, né, pelo favoritismo de um lado e do outro, pelas características peculiares, né, o estilo de jogo do Flamengo, o estilo de jogo do Palmeiras, que não são parecidos, são equipes que conseguem cada um do seu jeito, né, fazer a equipe funcionar muito bem. Chegam num momento interessante, né? Eu acho que o Flamengo viveu uma oscilação, agora conseguiu se reajustar, tem alguns desfalques importantes. O Palmeiras nem se fala, né? Vinha de baixa, conseguiu um reequilíbrio bem legal assim para esse momento da temporada, classificado para a próxima fase da Libertadores. Tem essa preocupação o Flamengo que o Palmeiras não tem. Então eu acho que tudo isso é pesado para esse jogo, para esse clássico, né, Edu, do futebol brasileiro. A expectativa realmente é de um grande jogo, não há favorito, apesar dessa questão, né, do Palmeiras ter essa desvantagem com relação ao Flamengo, né, histórica. Eu acho que é um jogo bem interessante, claro, né, em qualquer circunstância seria um jogo para se olhar no fim de semana. Mas eu acho que são ingredientes bem interessantes de 2 equipes que chegam num momento equilibrado para fazer um grande jogo de Campeonato Brasileiro. Tem a saideira do Estevão também, né? Se despedindo do Palmeiras, ele que foi muito bem contra o Ceará. E a rodada do Brasileirão, minha gente, deixa eu mostrar aqui para vocês. A rodada é interessante, hein? Do Campeonato Brasileiro, rodada 10. Vamos compartilhar aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui na tela. Isso, boa. Tá aqui. Rodada 10 do Campeonato Brasileiro já começa com um grande clássico carioca no Maracanã. Fluminense e Vasco da Gama, 18h30, o reencontro de Fernando Diniz com o Fluminense. Interessante. E do outro lado agora tem o Renato, né? Então é Renato de um lado contra Diniz do outro. São Paulo e Mirassol, neste sábado, 18h30, amanhã, 9h, no jogo da boate, no jogo da balada, Atlético Mineiro e Corinthians em BH. Domingo, 11h, voltou esse horário, né, Arba? Muita gente gosta, muita gente não gosta. Não é o meu horário preferido. Domingo, 11h, Grêmio e Bahia. Domingo, 4h, o jogo da rodada. Uma decisão. Palmeiras e Flamengo. Também domingo, 4h, Sport Recife Internacional. 18h30, Vitória e Santos, Neymar. O Santos já deve ter ficado lá por cima mesmo, né? Porque foi eliminado ontem da Copa do Brasil pelo CRB, Maceió, Salvador é ali do lado, então o Santos já ficou lá por cima e o Neymar deve participar do jogo domingo, Vitória e Santos. É bom ele jogar mesmo, porque Ancelotti chega no domingo à noite ao Rio de Janeiro, hein? E na segunda-feira tem convocação.
Domingo, 8h30 da noite, Fortaleza e Cruzeiro. E na segunda-feira, fechando a rodada, Bragantino e Juventude. Deixa eu mostrar aqui a classificação do campeonato, para vocês entenderem o meu raciocínio, que esse jogo de domingo entre Palmeiras e Flamengo é uma decisão. Palmeiras líder 22, Flamengo 18. Minha gente, se o Palmeiras vence o Flamengo, ele vai para 25 pontos e abre 7 do Flamengo. Ele abre uma vantagem enorme em relação ao seu maior adversário no campeonato. Então o Palmeiras tem uma grande chance, jogando em casa, de distanciar o Flamengo, deixar o Flamengo bem longe dele. Em compensação, o Flamengo sabe que ele não pode deixar o Palmeiras abrir 7 pontos. O campeonato está no início, é a 10ª rodada, mas vai tirar isso depois. Se o Palmeiras abrir 7 pontos, o Palmeiras vai precisar perder 3 jogos e o Flamengo vencer 4 para ultrapassar o Palmeiras. Então, é difícil, hein? É difícil, gente. O Flamengo vai ter que vencer 3 e o Palmeiras perder 3 para tirar a diferença caso o Palmeiras abra 7 pontos. O Flamengo vencendo o jogo vai ficar 1 ponto atrás. E aí o campeonato está aberto. Se der um empate no domingo, não é um mau resultado para o Flamengo, não, porque vai se manter a 4 pontos do Palmeiras. É uma distância que dá para buscar faltando 28 rodadas. Agora, se abrir 7, o Palmeiras vai ficar numa situação muito confortável, mas muito confortável mesmo. Lembrando que tem o Cruzeiro e o Bragantino que estão por aqui, eles podem vencer na rodada, pular para 20 pontos, caso o Flamengo perca, ele pode cair aqui. Então o Flamengo tem que entrar com tudo para ganhar o jogo. É o que resta à equipe do Flamengo. O Palmeiras terá alguns desfalques, hein, gente? O Palmeiras terá alguns desfalques importantes para esse jogo. Eu vou até dar uma olhada aqui, ó. Palmeiras terá desfalques sérios, ó. Deixa eu ler aqui. Estou lendo aqui no lance. O Palmeiras terá pelo menos 4 desfalques para a partida contra o Flamengo no próximo domingo no Allianz Parque. Abel Ferreira, punido com 2 jogos de suspensão, ele não dirigiu o time contra o Bragantino e não dirigirá contra o Flamengo. Então, ele estará fora, porque ao receber o 3º cartão amarelo e na sequência ser expulso no clássico contra o São Paulo, o Abel foi punido com 2 jogos. E já tem um vasto histórico de expulsões. Então o Abel está fora. É uma pena, porque seria muito legal ver o Felipe Luiz e o Abel Ferreira na beira do campo. É nesse primeiro duelo entre eles, que vai acontecer, mas sem a presença do Abel, né? Porque o Abel vai preparar a estratégia, vai passar as informações, as orientações para os seus auxiliares, mas ele não estará ali presente. É uma pena. O Felipe Anderson sentiu um incômodo na coxa direita na partida contra o Ceará logo no início. Ele foi submetido a exames de imagem que não apontaram lesão, mas tem um edema na região. Ele não participou do treinamento na academia de futebol nesta sexta-feira e está fora do jogo contra o Flamengo, né? O Bruno Rodrigues segue em transição física e deve retornar no meio da próxima semana. Richard Rios está fora devido ao 3º cartão amarelo. Então o Palmeiras não terá o Richard Rios, não terá o Abel Ferreira e não terá o Felipe Anderson. O Rafael Veiga, ele sentiu dores na região lombar e foi poupado da vitória do Palmeiras por 3-0 sobre o Ceará. No entanto, ele participou normalmente das atividades e deve ser opção no banco de reservas depois que o Veiga virou um reserva e o Estevam passou a atuar ali mais centralizado. O Palmeiras subiu muito de produção. Estevam que está indo embora, hein, minha gente? Estevam está indo embora, ele vai fazer esse jogo com o Flamengo no domingo e depois tem um jogo contra o Sporting Cristal pela Libertadores da América. Serão os 2 últimos jogos dele no Allianz Parque. Aí depois vem mais um jogo fora do Campeonato Brasileiro, né? Cruzeiro e Palmeiras, e aí ele se apresenta, ele vai para a disputa do Mundial de Clubes e depois se apresenta ao Chelsea. Então esse jogo de domingo é um dos últimos jogos do Estevam, esse talento aí do futebol brasileiro, né, que estará em campo pelo Palmeiras. O pessoal está muito preocupado com a arbitragem, cara. Muito preocupado com a arbitragem.
E aí falam tanto de chororô, de reclamação. Isso aí é chororô também já antecipado, pô. Tem que se preocupar com o time, com o jogo, com o time do Palmeiras. Negócio de arbitragem, Ramon abate Abel, aí ficam fazendo campanha. Ah, é o árbitro que prejudicou o Flamengo. Gente, esse árbitro apitou as vitórias do Flamengo contra Grêmio e Corinthians nesse campeonato brasileiro, né? Então isso aí é tudo balela, já fica preparando um terreno para caso seja derrotado e também já é uma pressão. Todo mundo faz isso, todos fazem, todos os times. Então é uma coisa que não tem nada a ver, eu não gosto disso, eu me preocupo com o time e na bola o Flamengo tem totais condições de vencer. O Palmeiras vai ser um grande jogo. Aliás, estamos em 2025. De 2017 até 2025, o Palmeiras venceu o Flamengo no Allianz Parque 2 vezes. 2 vezes. Vou repetir. De 2017 a 2025, 8 anos, o Palmeiras venceu o Flamengo no Allianz Parque 2 vezes. Uma no Campeonato Brasileiro de 2017, que o Palmeiras foi campeão, com 2 gols do Daverson, que depois faria o gol do título da Libertadores. E no ano passado, quando o Flamengo perdeu para o Palmeiras por 1-0 pela Copa do Brasil, mas foi uma derrota que foi uma frustração para o Palmeiras, porque o Palmeiras foi eliminado. Então o Palmeiras venceu, mas foi eliminado. Então tirou um pouco o peso dessa vitória do Palmeiras, né? Ganhou, mas não levou. Ou seja, o Flamengo tem um retrospecto excelente no Allianz Parque. Porra, gente, 8 anos, 2 vitórias do Palmeiras. Quantas vezes o Palmeiras ganhou do Flamengo no Maracanã, nesse período aí da Era Abel? Eu não me lembro. Ou seja, o Flamengo, ele tem condições de ganhar o jogo no Allianz Parque. E o Palmeiras sabe disso. É um jogo dificílimo, eu diria até que é um campeonato à parte. São as 2 equipes mais fortes do futebol brasileiro há muitos anos. Há uns 8, 9 anos eles já são aí os times que mandam no futebol brasileiro. Mas realmente o Flamengo consegue boas atuações jogando no gramado sintético do Allianz Parque. Vamos ver o que vai rolar. Vamos falar agora de mercado da bola, galera? Porque segundo o jornalista italiano Fabrício Romano, o Wesley do Flamengo virou o plano B do Manchester City para a lateral direita. A equipe de Pep Guardiola colocou como alvo principal para a posição o inglês Tino Livramento, do Newcastle. Bom, gente, sobre o Wesley, eu não tenho dúvidas que ele será negociado nessa janela de transferência. Resta saber para qual clube, né? Recentemente a gente trouxe as informações que os empresários estavam na Europa visitando clubes e um dos empresários dele, nada mais nada menos que o Sávio, que tem uma linda história no Flamengo, inclusive, e é um cara que tem muita entrada na Europa. Então, em breve a gente vai saber para onde ele vai. Resta saber para onde e por quanto, até porque o Flamengo conta com esse dinheiro da venda do Wesley para fazer contratações futuras, chegada de reforços para o elenco, inclusive para a lateral direita, com ele sendo vendido. Enquanto isso, o Flamengo trabalha aí na renovação de contrato de joias atualmente do clube. Por exemplo, o Flamengo anunciou a renovação de contrato até 2030 do meia Pablo Lúcio, que para mim, cara, tem tudo para dar certo, não com a camisa do Flamengo, mas futuramente, inclusive sendo, digamos assim, uma boa receita futura, né? Uma boa venda futura. E o novo contrato dele vai até 2030, multa rescisória para o exterior avaliada em mais de 500 milhões de reais. Inclusive, hoje o jogador pousou ao lado de José Boto. Enfim, teve o anúncio lá da renovação de contrato. Outro que vai ter a renovação de contrato feita daqui a 3 dias é o Joshua. Só que, para vocês entenderem, vou contextualizar a situação. Essa renovação de contrato já estava combinada desde a antiga gestão. Quando ele fez 16 anos, ele assinou o contrato com uma renovação automática quando ele completasse 18 anos, com um vínculo indo até 2028. O empresário dele, que é o mesmo do zagueiro João Vitor, que está indo muito bem no time profissional, se reuniu com o Boto e está tratando de uma renovação de contrato novamente. Entende? Para ele ter uma valorização salarial, já que ele chegou ao elenco profissional, vem ganhando visibilidade e, obviamente, chamando a atenção de outros clubes, e aí você dá um pouco de aumento salarial, aumenta a multa rescisória desse jogador e também aumenta o prazo da renovação de contrato. Então arrisco a dizer que em breve o Joshua também terá o contrato renovado até 2030. Pessoal, plantão médico do Flamengo, tá? Vamos atualizar porque eu tô vendo muita gente com dúvidas, inclusive me perguntando nas redes sociais e nas ruas também, quando que cada jogador volta. Vamos lá. O Vinha
grande chance de ser relacionado para o jogo de quarta-feira contra o Deportivo Táchira. Ele não entra em campo desde o dia 11 de agosto do ano passado, quando ele sofreu 2 graves lesões e precisou passar por cirurgia. De La Cruz só volta para o Super Mundial, está tratando um problema, uma entorse no joelho. Plata, com edema ósseo também no joelho, só volta para o Mundial, essa é a previsão. Alan e Pulgar voltam antes do Mundial, eu não tenho como cravar o jogo. Eu arrisco a dizer que o último jogo antes do Super Mundial, que é contra o Fortaleza, dia 1º de junho, no Maracanã. Então, eu arrisco a dizer que esses 2 voltam no jogo contra o Fortaleza. Os outros, no caso de La Cruz e Plata, só para o Super Mundial, e o Vinha está muito próximo de retornar à lista de relacionados. Para finalizar nosso vídeo, galera, vamos lá. Há aquele debate, Pedro ou Bruno Henrique no ataque? Eu vou falar o que eu faria, tá? O que eu faria? No meu time seria o Pedro titular, independentemente se ele joga com a Arrascaeta ou não, seria Arrascaeta e Pedro. Eu acho que o grande problema do Flamengo é a falta de pontaria. E quem é o principal atacante do Flamengo, quem é o cara que faz gols no Flamengo, é o Pedro. Então, na minha concepção, esse cara não pode ficar fora do time titular. Ah, mas tem controle de carga, minutagem. Beleza, você começa com ele, depois você tira ele do jogo e aí você bota um outro atleta. O que eu faria seria, Rossi, seria o meu time, tá? Levando em consideração, obviamente, o Wesley está suspenso, Rossi, Varela, Léo Ortiz, Danilo, Alexandro, Everton Araújo, Gerson, Luiz Araújo, Pedro, obviamente Arrascaeta no meio, aí Luiz Araújo no ataque, junto com Pedro e Bruno Henrique. Eu botaria o Bruno Henrique na ponta esquerda e não centralizado. Vem, mas o Bruno Henrique tá mal. Beleza, o Michael tá bem? Não. Ah, mas o Michael também tá mal. O Cebolinha tá bem? Também não. Então, dos 3, Michael, Bruno Henrique e Cebolinha, eu botaria o Bruno Henrique, levando em consideração a forma como ele lida com esse tipo de jogo. É uma decisão. E o Bruno Henrique costuma se destacar nesse tipo de decisão. E o Michel está muito mal, o Cebolinha também está muito mal. Mas o que eu acho que o Felipe Luiz vai fazer? Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre, Everton Araújo, Gerson Arrascaeta, Luiz Araújo. Eu acho que ele vai começar com Michael e Bruno Henrique centralizado. Eu, particularmente, não concordo com isso. Mas ele é o treinador, ele que está lá no dia a dia do Ninho, ele sabe o que é melhor para ele e, obviamente, para o Flamengo. E vocês, torcedores, vocês podem também dar o pitaco de vocês, obviamente. Só comentar aí qual seria a escalação de vocês. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então, Mengão entra em campo na partida contra o Palmeiras nesse domingo às 4 horas da tarde. E o Flamengo precisa vencer, né? Para poder diminuir a pontuação que o Palmeiras tem em relação ao Flamengo, que nesse momento são de 4 pontos e pode aumentar para 7 caso o Palmeiras tenha um bom resultado, né? Vamos torcer aí para o Mengão fazer uma boa partida e conseguir essa vitória. Agora é o seguinte, chegou o momento do palpite. Qual é o seu palpite para a partida entre Palmeiras e Flamengo? Eu já vou deixar meu palpite registrado aqui. Para mim vai dar Flamengo. 1-0 para cima do Palmeiras. E aí, qual é o seu palpite? Coloca nos comentários, deixe a sua opinião, participe aqui do nosso canal e fica ligado que assim que a gente tiver mais informações, notícias do Flamengo, vamos trazendo aqui para vocês, tá bom? Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.